a ter danos. É só projeto, já começam a sofrer. Disse que o homem é terrível. O homem é temido. Nunca se viu um homem igual a esse na Terra. Nunca. E ele falou: esses todos os chefes Miala, todos têm medo dele. Os Miala e outros, não sei o quê, temem o homem. Os generais da inteligência, os grandes, disse, andam perturbados. Ninguém pode fazer nada. E depois, por que eu estou a contar isso? Por causa do que ele falou. Por isso, epa, não sei se com o feitiço dele, não sei onde é que ele encontrou esse feitiço, ou se é Deus, se é feitiço, epa, não sabemos, pá, não sei onde é que ele encontrou esse feitiço muito forte que ninguém consegue lhe atingir e tal. Você não está vendo? Está a ser adorado na terra. Eu sorri, né? Ignorei porque são ignorantes que estão a falar. Ele falou, está a ser adorado. Aliás, vocês viram o homem do SIC aconselhar o Diné a dizer, siga Jesus, cuidado. O Diné ele falou, você conhece Jesus? Você não conhece Jesus, está me mandando seguir, você não sabe nada. Então, eles ainda não entenderam. Estão a dizer, eu falei também, mentirosos. Talvez esses pequenos, né? Os chefes deles sabem que isso não é feitiço. Agora, só que eles não conseguem assumir diante das pessoas que é Deus. Entre eles falam. Então, quando eles sabem, tem lá pequenos, o gado e não sei quem, eles vêm dizer, pá, não sei onde é que ele foi fazer esse feitiço, esse homem. É a justificação dos derrotados, dos fracos. Essa é a justificação dos fracos. Não tem como justificar diante do povo. Também os inimigos de Jesus tinham essa fraqueza. Não sabiam como justificar diante do povo. Então a única coisa é trazer mentira. Ultimamente as mentiras não funcionaram. E não sei o quê, e não sei o quê. Agora vieram começar a dizer: epa, até quando vais deixar a nossa alma suspensa? Tu és o Cristo, diz-no abertamente. Quantas vezes será que você é mesmo o Filho de Deus? Você é o Cristo. Olha, é isso que eu lhes fiz. Estão com as almas suspensas, perturbados. Eles contam os dias nos dedos, sabem qual será o fim deles. Eles vivem a cada dia, sabem que não vão viver. Eles desfrutam, os que têm dinheiro estão a viver a cada dia, comer bem. Ele, quando olha pelos milhões, isso vai ficar. Deixa aproveitar, ok? Não querem crer na pregação do homem, sim, Igor, porque são obstinados, e então estão decididos a morrer. E vão morrer mesmo. Perturbados até exaustão. Esses não são da segurança que é por civil, porque tem duas seguranças, duas inteligências. Eles são militares, são os mais perigosos. Eles vieram da guerra com Savimbi. Eu vos falei de homens que foram preparados na Rússia, que tinham as duas naturezas, formação intelectual no que? Na Espanha. E também bruxaria. Fechados dentro de casa, barbudos, cabeludos, só se consagrar. Estavam a ser preparados para ir entrar nas bases da UNITA para ir assassinar Savimbi. E depois que Savimbi morreu, manteram-se na consagração. Disseram agora é guerra contra o homem. Esses homens, muitos deles morreram agora. Quando começou a guerra, o ataque de morte contra o homem, eles todos acabaram de morrer. E eu falei, pessoas que vieram para vir me matar não voltaram. Há caros que desapareceram, se você não sabia. Há uns que o Espírito Santo levou aquilo que Jesus falou, ainda hoje acontece. Temem aquele que a alma e o corpo lançam no inferno. Sabia disso? Isso que você vê que os bruxos fazem. É imitação, Deus também faz isso. Só que a diferença é que os bruxos levam corpo e alma e põem na cadeia. Lá na Mayombola, ou então no Vale da Sombra. Deus lança até no inferno, corpo e alma. Bom, nós sabemos que o corpo não entra no inferno. Então desaparece. Esses são os chamados mortos que vão sair no mar. É? Como a porta do inferno está no mar, o corpo fica no mar, lá vai entrar onde? Lá é só se aproximar-se, até ferro. Ferro não se aproxima do inferno. A temperatura lá debaixo da terra é maior do que a superfície do Sol.
Estão a entender? Então, tem pessoas, é carro e tudo. Deus lança no inferno até carros. Está escrito, se você vir comigo com os teus carros, eu vou pegar os carros e vou lançar no fogo. Deus estava a desafiar os humanos. Vocês pensam que eu tenho oposição? Se vocês virem com os vossos carros, e carros eu vocês vão lançar. Esse fogo que ele falava que é o inferno. Tem pessoas que vieram com seus carros, vieram na missão, nunca mais apareceram. Eles não sabem explicar nas suas famílias. Estão a mentir que foram numa missão. Os familiares até hoje estão a esperar. Esses desapareceram. A terra se abriu e foram engolidos. É carro, é eles, é seu chapéu, é tudo. Como aconteceu com Moisés. E isso ele está a fazer sem a minha participação. E já vou entrar nesta fase em que eu é que vou fazer isso. Não fica com medo. E parece que agitei as águas. Eu é que vou fazer isso. Ouviu? Eu vou fazer as duas coisas. Porque o meu ministério tem as duas particularidades. Por isso Moisés está aqui ao meu lado. Tem a particularidade de Moisés e tem a de Elias. As três, né? Tem a de Moisés, tem a de Elias, tem a de Manuel. No tocante à redenção do Emanuel. Eu vou mandar abrir a terra e vai engolir os meus inimigos. Não é só fogo, não. Há uns, não, fogo dá trabalho. Apesar que vai ficar cinza, para não recolher cinza. Fogo vai dar trabalho, vai para recolhe esse cinza, vão enterrar, vão lhe enterrar, a cinza se enterra. Há pessoas que morreram, não sei o quê, cremaram seus corpos, guardaram assim, depois vai vir, fazem mesmo óbito com cinza. Mas é chapéu, é roupa interior, é carro, você está no carro, é tudo. A terra vai se abrir e depois vai fechar. Cuiu, sepultado. Podem cavar, não vão achar. Vão cavar com tratores, mas vamos recuperar o carro, não vão achar. É ir direto para o inferno. E vão procurar o buraco onde as pessoas desapareceram. Nada, não tem buraco nem. E já estou a entrar nisso, porque eu alcancei o nível da perfeição. Faltava isso. Estão a fingir porque não sei onde é que ele fez esse feitiço dele. Feitiço? Tem um feitiço que é maior que o feitiço do Estado. Não tem o quem? O Venâncio. Não vos avisei. Eu vos falei aqui. Eu falei, eles sacrificam há mais de 50 anos a Frelimo. Qual é o feitiço que você vai fazer que vai vir destruir a questão mais de 50? Até pode. Pode-se pode-se fazer loucuras e não sei o quê. Mas eles têm riqueza que você não tem. Quando eles verem que você está a dar trabalho, uma viagem e vão com contentores de diamantes. Moçambique tem lá quê? Qual é o minério que tem lá? De dinheiro, levam um contentor de ouro, de diamante. Óbvio? Levam um contentor de quê? Como é? Do dinheiro americano. Dólar. E vão no maior bruxo, já vos falei aqui, no maior bruxo da Índia. E chegam lá, líder. E esse está na 13ª porta. Vos falo em mistério, né? Esse aqui é demônio. Aquele lugar já é lugar dos demônios. São demônios que tomaram corpos. O ser humano não entra aí. Tá vendo? Chefe, tem um marabô aí que está nos perturbar. O feitiço, queremos lhe matar, não estamos conseguindo. Com a riqueza. Não, não se preocupa, deixa comigo. O que é que vocês trouxeram? Trouxemos o presente de um contentor de diamante, de gás e não sei o quê, e minerais, não sei o quê. Tem esmeralda lá, vão buscar lá no cofre. Não precisa, é só dinheiro, dinheiro. É? Não se preocupa. E vai lhe entregar. Lhe entrega. Não precisa até ir na Índia. Não precisa, é só fazer um grande sacrifício. Invocar em Satanás. Satã! Satã! Satã, Satã está vindo. Tá me chamando por quê? Não, queremos que nos entregue o fulano. O que é que vocês fizeram? Não. Sacrificamos tantos gados aí. Esses gados são pessoas. Não. Fizeram um bom trabalho. Vá, mata ele. Estão a mentir porque eu fiz um feitiço maior que o deles. Por isso não estão a me conseguir. Existe esse feitiço? Alguém pode desafiar um Estado? Não é possível. Todos os Estados lidam com os principados. Os principados são entidades terríveis, acima de todos os humanos. Desespero terrível.
Quem é o anjo bom? Quem, quem é o anjo bom? Maior. E o anjo mau, maior. Ah, esse é o compadre. O anjo bom maior, o anjo mau maior. Bom, é assim. Epá, quando se fala de anjo, o que são anjos? São entidades. Só que várias vezes Deus se manifestou como anjo, compadre. Deus se manifestou como anjo. Por exemplo, no Velho Testamento, quando você vê o anjo do Senhor, várias vezes foi o próprio Deus. O anjo do Senhor, eu vos envio o meu anjo, que irá diante de ti, o anjo do concerto, em breve vai vir. Aí está a falar do próprio Deus. Então, quando se fala anjo bom, está a falar, existem anjos bons, eleitos, e anjos maus. Deus aparece como, se é maior, é o próprio Deus, o anjo maior. Agora, se formos para as criaturas, a entidade maior entre os anjos, os seres angelicais, são os querubins. Mas se for entre os arcanjos, tem os arcanjos, entre os anjos tem os arcanjos. Apesar que os querubins, serafins, também são seres angelicais, mas não estão no nível dos anjos. Então, os únicos que estão a nível dos anjos e são os arcanjos. O arcanjo, por isso ele tem o nome de arcanjo, que fica acima de anjo. Então, e nós temos o maior arcanjo, que é Miguel, o arcanjo Miguel, muito famoso na Terra. Esse é da parte do Senhor. Todos os anjos da parte do Senhor são bons. E esse anjo mau, hã, é Satanás. Satanás também é um anjo no nível dos querubins. Foi o querubim mais acima de outros querubins, porque o querubim ungido. E hoje se tornou o anjo mau. Entendeste? Anjo mau, desviado, corrupto, pecador, assassino. E é esse que perturba a terra, que está acima de todos os anjos maus. E ele tem poder sobre todos os anjos caídos. E a humanidade também foi entregue nas mãos dele. Por isso desceu o anjo bom do céu, não o anjo do concerto. É o anjo que prepara o caminho do anjo do concerto para vir destornar o Lúcifer, o anjo mau. É incrível. Como, compadre, você não pode imaginar como é que esse anjo mau, ele me foge. Por isso, quando você vê esses homens aqui a virem, não sei o que, tentar, até a gente a secreta dentro da igreja, esses meninos feiticeiros, eles estão a ser sacrificados. Essa é a paciência de Deus para com a humanidade. Senão, quem são eles? Vocês são carne de canhão. O próprio anjo mau não pode nem parar diante de mim. Eu ando atrás dele. O gajo está sempre a correr. Está a dizer, você não me aguenta, eu sei onde vou te apanhar. Mas vai chegar um momento, e o tempo já está a se aproximar, em que vamos cruzar. Vou lhe dar um tratamento merecido, você não imagine. E toda a terra vai saber. Ele só poeira. Essa guerra vai acontecer numa mata fechada. O homem vai entrar numa cova. É incrível. Eu já falei lá na minha terra, naquele lugar aí não tem covas e tal. Não, vou inventar uma cova, vou cavar uma cova, sei lá o que é. Hein? Um subterrâneo de paus e tal, tipo um bunker. É guerra lá, deitado no chão. E quando eu me mover para lá, o sobrenatural será maior do que o físico. O homem estará. É incrível. Já agora alcancei a perfeição. 100% mortificado. Agora mais 4 anos. É? Não será possível, né? Os humanos se aproximarem de mim. Não será possível. Os humanos vão se aproximar de mim, vão sentir a carne a desfalecer. Tem que se deitar no chão, joelhos desconjuntados. Se eu entrar, tá a ver mais ou menos, eu vou começar a entrar na casa dos reis. Mesmo já na dimensão que eu estou, já posso. Só que ainda não tenho permissão. Elias entrava na casa do rei, então tem que fugir, abrir as portas. É incrível a autoridade celestial. Emanuel não fez isso porque não queria, não era a missão dele. Senão Emanuel iria na casa de Herodes, não há guarda, não há nada. Você está vendo que se os bandidos estão a vir, ficaram colados com faca, e o rapaz a andar, eles ficaram colados. E o próprio Elias. Hã?
Então eles são fracassados, desesperados, estão a tentar a enganar as pessoas, porque não o feitiço dele. Entre Satanás e o arcanjo Miguel, que é o maior? Satanás, porque os arcanjos estão abaixo dos querubins. Olha, querubins entre os seres, querubins, 24 anciãos, serafins. Depois vem os arcanjos. Abaixo dos arcanjos estão os anjos. E cada anjo também com seu nível. Tem anjo que tem asas, tem anjos que não têm asas. Ouviu? Por que que Satanás é maior que o arcanjo Miguel? Porque é um querubim. E Satanás é maior que todos os querubins. Porque é o único querubim ungido. E até hoje continua com essa autoridade e poder. Porque os dons da vocação de Deus é esse arrependimento. A única coisa que perdeu é a salvação, é a vida. Lembra-te, ó compadre, quando Moisés, Deus matou Moisés no Monte Nebo, sepultou o corpo dele. E muitos anos depois, alguém recebeu a revelação que é o apóstolo Judas, lhe foi revelado que Satanás teria vindo reclamar o corpo de Moisés. E Deus teria enviado o arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel não lhe amaldiçoou por ser entidade, autoridade. E Judas falando daqueles que falam à toa, os nécios que blasfemam, vituperam as dignidades, são semelhantes como animais irracionais que são presos nas armadilhas. Mesmo sabendo que são dignos de morte, mas falam e vão para morrer. E não somente falam, também consentem os que falam à toa. Então ele disse: veja só, se até mesmo o arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de blasfêmia contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. Por que que o arcanjo Miguel disse: o Senhor te repreende? Porque o Senhor é o único que está acima do diabo. Por isso ele falou: Senhor te repreende. Veja que, mesmo sendo já expulso, mesmo perdendo a salvação, a vida eterna, mas ainda assim, Arcanjo Miguel não ousou pronunciar juízo blasfêmia contra ele. Considerou como uma entidade, uma dignidade, uma autoridade. E por isso usou o nome da autoridade para lhe repreender. E não, em outras palavras, não sou eu. Ouviram? Então, o Satanás não era qualquer coisa, não. Mas foi criado. Deus é que o criou. Não foi Deus, não. Foi criado. Foi criado para ficar no lugar de estima, acima de todos os outros. Ok? E quando Deus toma carne, o único que consegue enfrentar Deus é ele. Desse resto, não. Esse resto é só cumprir regra. Deus se faz, tá vendo? Que torna bebê, mama, vai no banheiro, toma banho, tem que lavar a boca vai cheirar, cresce, finge. Parece uma menina que sofria de perturbação. Ele falou assim: atrás de alguém está escondido o falso apóstolo Marcelino. Falando amigo dele, atrás do. Um termo assim: alguém está escondido no apóstolo Marcelino. Então Deus é assim. Agora você veja. Nesse Deus de se humilhar, como disse Paulo.
mesmo sendo achado na forma de Deus, mas não usurpou ser igual a Deus, mas se aniquilou a si mesmo, se humilhou tomando a forma de homem e obedeceu até a morte. E uma morte horrível e incrível. Morte de malditos, de vergonha, cruz. E os pecadores pensavam que venceram, pensavam que lhe humilharam. Até lhe falaram, e agora? E agora? Não é você que levantou o Lázaro? Desce da cruz. Não é você que curou o cego de nascença? Desça. Não é você que dissesse que poderia derrubar esse templo em um dia e poderias levantar o nosso templo que nós edificamos em 46, nossos pais em 46 anos. E agora? E ele calado. E ela a dizer no coração, vamos apanhar lá no inferno, vocês vão saber quem é esse que vocês estão a blasfemar. E esses todos andam a chorar. Todos esses. E a história se repete. Então, nesse de Deus crescer, se humilhar, o diabo sacrifica os humanos. Vale, ataquem! Ataquem! Tem homens mesmo que pararam diante do homem do céu. Fizeram assim, vamos lutar. É, você, eu vou te matar então. Não. Uá! Laga, laga, laga. Mas quando se ele quiser, estás a ver aquilo que Jesus fez no monte do quê? Aquilo é demonstração de força, demonstração do Espírito e poder. No monte da transfiguração. Naquele momento, Jesus deixou de ser homem, perdeu toda a sensibilidade humana, voltou como no princípio, mas também com limitação, porque senão nenhum monte suporta Deus. Monte tem que se reduzir. Qual monte vai suportar Deus? Aqueles que não é desmaio, iam morrer mesmo. Ah, mas depois voltou no normal. Naquele estado, qual é o brusco que pararia? Não me fala ainda. Qual é o feiticeiro? Qual é? Nem Satanás poderia parar diante, aleluia, de Jesus transfigurado. Nem o próprio Satanás. Ouviu? Então o diabo conhece as regras do jogo. Ele sabe, não. Está na carne, temos que aproveitar. Oh, como é que é? Aproveita. Mas quando ele quiser, usa os artifícios celestiais. Aleluia. Dos povos ninguém esteve comigo. Eu sozinho desci no vale. Toquei na cabeça do inimigo e levantei das tumbas da morte. Solta as ânsias da morte. Não puderam reter o homem e o homem ressurgiu. Glória a Jesus. Amém. É muito forte. Só Deus pode acabar com Satanás. Por isso, em nenhum lugar da Bíblia, Jesus disse que eu vos dou Satanás. Onde é que Jesus deu Satanás à igreja? Me fala ainda. Você vai encontrar o Espírito Santo a dizer: eu, o Senhor, vou esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Jesus já disse que eu vos dou poder e autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e nunca a serpente antiga. É, Lorena? E não é a primeira vez que foi repreendido em nome do Senhor. Não lembra quando ele estava diante de Josué? A antiga serpente chamada o diabo Satanás estava diante de Josué, o sacerdote, não Josué, o discípulo de Moisés. E Josué estava com roupas sujas e o Satanás estava à sua direita e lhe acusava. E o Senhor disse ao anjo que estava ao lado de Josué: tira as suas roupas sujas e põe-lhe uma túnica limpa e uma mitra limpa. E eles trocaram as suas roupas sujas e uma mitra limpa foi colocada na sua cabeça. E o anjo virou para Satanás e disse: o Senhor te repreende, Satã. Não é este um tição que foi tirado do fogo? O Senhor te repreende. Ah, ficaste esclarecido, né? E a futuro obreiro. Muito forte. Qual é o verdadeiro aspecto do diabo? É o que nós vemos nos filmes.
Todos os anjos são multiformes, têm a identidade dele natural, original, e pode tomar qualquer forma que ele quiser. Pode se transformar em um animal, em pessoa, ouviu? Mosquito, gazela, viado, uma besta. Então, mas que a forma original do diabo não é brincadeira, não. E há momento que ele recupera a sua forma original, mas enganando, né? Não é que ele já tem, ele perdeu aquela, mas que para manipular, toma ela falsamente. Quem sabe? Anjo da luz. Sabe o que significa Lúcifer? Hã? Filho da alva, cheio de luz, anjo da luz. Ouviu? É incrível. Você já imaginou como ele foi feito? Com uma formosura incrível. Formosura, sabedoria, riqueza, tudo. Quando se fala da riqueza, não penso que nos céus tem riqueza como aqui, mas que todos os querubins são os guardiões das riquezas de Deus. A maior riqueza no céu, quem conhece a maior riqueza no céu? Hum? Você não conhece a maior riqueza no céu? A a glória de Deus. Aleluia. Veja só, os querubins são os guardiões da glória de Deus e os serafins são os guardiões do fogo de Deus. Ih, muito forte, né? Uns guardam fogo e outros guardam a fumaça. Hã? Mostrarei sinais nos céus e na terra, fogo, sangue e fumaça. Uns guardam o poder e outros guardam a glória. Não pense que se guardar, porque senão o inimigo vai roubar, não sei o quê. Deus já vos falei, ele põe a todos a trabalhar. É? Agora imagine aquele que era o, o querubim ungido, o guardião da glória de Deus, o líder. Por isso ele estava cheio, aleluia, de glória. Era muito formoso. E ele habitava no meio das pedras afogueadas. Pedras afogueadas. É a riqueza mais preciosa do céu, que é a glória de Deus. Para além das pedras preciosas, tem as pedras afogueadas. E esses demônios vieram e disseram que as sete joias do infinito. Aleluia. Ouviu? Era tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, que todos os seres angelicais olhavam para ele e se prostravam e adoravam o Criador. Não adoravam o anjo formoso, não. Kátia disse: será que seus adornos e beleza são fonte de distração e pecado para o mundo? Não tem nada a ver com isso. Assim como ele usou a formosura e a glória, a sabedoria, as riquezas e tudo que ele carregava para se corromper, ele agora inverteu tudo. Ele usa, essas coisas foram feitas para os justos. As riquezas, a glória, a formosura, os prazeres que são lícitos, não sei o que, comidas, tudo os diamantes, todos foram feitos para os justos, para o homem, para deles gozarem. Só que ele inverteu tudo para o pecado, né? Inventou coisas, usa as coisas boas para matar as pessoas, hã? E assim pronto. História se repete. Tudo que desagrada a Deus é pecado. E ele conhece bem as regras. Ele sabe que a pessoa para pegar tem que fazer algo que é contra a vontade de Deus. É suficiente, não precisa mais nada. Então ele consegue dominar o mundo por causa do pecado. Com certeza. É mesmo pecado. Me fazem pergunta.
Agora não me vem me perguntas assim também. Ah. Nosso irmão que é iniciante, viu as perguntas que ele fez? Muito poderosas. Biasmário Vicente perguntou: se Satanás foge do mestre e o arcanjo Miguel não tem poder sobre Satanás? Não, eu não disse que o arcanjo Miguel não tem poder. Quando ele é enviado por Deus, você não pode imaginar. Ele vem lhe repreender em nome do Senhor dos Exércitos. Não para. Tem que fugir também. Agora, por si só, ele também não faria. Ele respeita, ouviu? Você tem que entender isso. Respeita a as dignidades. No reino de Deus não se homem odias. No reino de Deus se respeita as hierarquias. Até mesmo aqui nos humanos. Só que aqui nos humanos são hipócritas, né? São rebeldes e violam as hierarquias. Deus, por isso, o profeta Samuel, que é o próprio Deus que falou na boca dele, falou: Você não sabia que a rebelião é igual à feitiçaria? Hã? Então Deus detesta, abomina a rebelião. Foi o primeiro pecado, é a rebelião. Então, Deus estabeleceu hierarquias. Por isso, se você ver na história, quer de Israel como da igreja, todos os rebeldes terminaram muito mal. As hierarquias são respeitadas. Então, ele é que estabeleceu, porque ele vela pela sua palavra. E todos são submissos à vontade de Deus, sabem disso, ok? Mas quando Miguel vem, ele repreende em nome do Senhor e vai ter que obedecer. Ele não conseguiu tomar o corpo de Moisés, porque foi enviado pelo Senhor e lhe repreendeu em nome do Senhor. Não conseguiu impedir a sentença de Josué, teve que sair à direta. O Senhor te repreende, Satã. Porventura, este não é um tição tirado no fogo. Ah, e tu perguntaste, então, se ele foi você e não sei Miguel, não sei o que. É mesmo isso que você pensaste. Fátima, você deve esquecer aí. Da Universal, vocês sabem que eles não sabem nada. Não existe jejum de Daniel, não existe jejum não sei de quem. Agora está a inventar agora de Zacarias. Não existe. Nem de Daniel existe, ok? Existe jejum. Não é jejum de Daniel. Daniel tem jejum? Hã? Leandro perguntou, porventura essas 12 pedras que Elias reparou no altar, no Carmelo, não representam também as 12 dimensões? É muito forte, né? Não, aí está a explicação. As 12 tribos de Israel, as 12 pedras. Não. João, capítulo 1, aqueça Cristo. O verbo é a palavra. Um é o espírito e outro é o verbo. Ok? Verbo é palavra. Verbo filho, que se encarnou, que habitou entre nós. Qual é a função dos anciãos? Vais ver que os anciãos estão vestidos de sacerdotes. Está a entender ou sair? Mas também estão vestidos de reis. É incrível. Têm coroas, só os reis têm coroas. E vestidos daquelas túnicas de Arão, sacerdotes. Ok? O que é que vem na tua mente ao sair? Hã? O que é que passou na tua mente? Quem sabe? A respeito da igreja. Comprados para Deus, reis
e sacerdotes. Tá entendendo, né? Então, os anciãos estão a representar não somente o tempo na terra, também a igreja. E os únicos no céu que estão nos tronos, depois de Deus, são eles. Os querubins não estão sentados nos tronos, nem os serafins, nem os arcanjos. Os 24 estão nos tronos e têm coroas, reis, e são sacerdotes. Então eles, cada ancião representa o tempo na terra. Um tempo, uma hora. 12 mais 12 dá 24 horas. Dia, noite. Cada ancião vela pelo incenso da terra. Cada ancião é responsável para receber o incenso na terra daquela hora. E os anciãos recebem e entregam aos serafins. E os serafins queimam o incenso no altar de ouro. E o incenso queimado sai do altar e volta no trono. Não mais aos anciãos, para Deus. Ok? O mestre sempre disse que lhe foi entregue as folhas da árvore da vida para curar. Será que existe uma plenitude nisso? Tipo plenitude das curas, em que não vão ser mais folhas, mas a própria árvore. Coisa boa. Vê que me foram entregues as folhas. Por que folhas? As folhas servem para a cura das nações. Mas essa árvore, mesmo que dá as folhas, também dá fruto. Por isso, naquela altura, ainda não tinha o reino. Estava a lutar para buscar o reino. Só no reino aonde tem frutos. Quando não tem reino, pode ter folhas. E as folhas não salvam. Podem ser curados e continuam em pecado. Mas quem comer do fruto da árvore da vida, esse já não vai morrer. Estas folhas existem hoje e o fruto também. Literalmente está lá no céu e aqui na terra espiritualmente. Esse fruto é o Espírito Santo, a palavra viva, espírito e vida. Todo aquele que receber, que comer ele, é salvo. Ok? Agora, não que depois do reino não precisa as folhas. As folhas continuarão. Mas existe sim, falaste bem, a plenitude. Vais encontrar nos dons, existe o dom, os dons de curar. Entendeste? Mas existem várias operações. Não são só curas. As maravilhas, os sinais, os prodígios. Não estão nas folhas, não. Então isso é um outro nível. Aí você falou certo. A plenitude. E mesmo nos dons de curar, existem curas que ultrapassam o dom de cura. Apesar de ser cura, mas quando acontece é uma maravilha. É um milagre. Entenderam? Como mais ou menos estão mortos. Hein? Mais ou menos olhos furados voltarem a germinar. Pernas amputadas crescerem. Um morto destruído por um acidente, a juntar os pedaços e levantar ele. Isso não é somente cura, é muito mais que uma cura.
Ok? Então, existe plenitude, sim. Quer dizer que as folhas têm limitações. Entendeu? Por isso é que nós trememos e tememos a falar com o Pai. Por causa disso, né? É muito forte. Se os anjos caídos conseguem ver os anjos de Deus quando vêm ajudar os humanos. Oh, ou não nota. Se demônio vê anjos, feiticeiro vê anjos, quanto mais um anjo caído. Hum? Feiticeiros. Aqueles feiticeiros que têm olhos. Porque nem todos os feiticeiros têm olhos, não. Há feiticeiros que não têm olhos. Para ver, tem que sair na sua alma ou no seu corpo. Então, por isso, todos os feiticeiros que não têm olhos, quer dizer, que conseguem ver assim, nem todos, a nível. Então, e os olhos são vários. Tem um que tem um olho, dois, três, quatro, cinco, vai até sete. Eva, então vamos falar muitos mistérios, né? Até sete olhos. Sete olhos já é a plenitude de Satanás. O homem que alcança esse nível tem a plenitude de Satanás. Agora, outros não têm olhos. Para ver, tem que sair do seu corpo. Então, a alma, para você ver o mundo espiritual. Se entra no corpo, apaga. São crianças. Mas os cotas, assim mesmo, tá ver anjos. Por isso você vê, quando você passa, você não vê pessoas a virarem para ti. Os grandes marabus já estão a ver o Elias, estão a ver o Elias ao teu lado, ficam espantados, principalmente esses mamadus estão num nível muito grande, os indianos. Você está passando, eles te veem, te se viram, como coisa, "Xé!" Agora, aqueles que não têm olhos, talvez só sentem desconforto, a presença de Deus na tua vida, e ele foge, né? Ok? Agora, se homens estão a ver anjos, hum, tudo que eles usam é imitação do céu. É incrível. Mas encontrar que os querubins têm muitos olhos. Por que os querubins têm muitos olhos? Não tem só olhos aqui, não. Todo corpo. Até dá medo, né? Telma, posso não estar aí a dizer, dá medo. Por quê? Porque sendo eles a classe superior dos seres angelicais, então eles também têm, em tudo, têm maior capacidade de ver. Eles não são omnipresentes, nem omniscientes, mas têm uma capacidade maior do que os outros anjos de ver. Eles não veem o infinito como Deus, mas eles têm uma visão alargada do que outros seres. Têm muitos olhos. Assim também tem anjos com capacidade de resistência, tem muitas asas. Eles mesmos, os querubim, também carregam isso. Tem quatro, seis, né? Tem serafins. Serafins têm seis asas. Querubim tem quatro. É incrível. E assim, eles se movem. Então eles vejam os anjos. Por isso há grandes batalhas. Você que me fez essa pergunta, ainda estou a falar, né? Grandes batalhas nas regiões celestiais entre os anjos caídos e os anjos eleitos. É choque, é espada. Se Deus abrir os teus ouvidos, você vai ouvir a guerra. É espada, é pancada. Eles não temem os anjos. Eles enfrentam principados e potestades,
Só fogem os arcanjos. Os arcanjos são muito fortes. Então, esses aqui, os únicos que eles espantam só. É, todos os anjos têm muitos cabelos. Todos. Cabelos tipo de mulheres. Até nas costas. São formosos. Rostos incríveis. Eu sonhei com uma letra de louvor do bispo Rufino descendo do céu, como gotas de ouro e anjos com 6 asas. Felizes voavam em volta das letras. Era bem lindo e tinha uma continuação da letra do louvor que eu não consegui ler o idioma. E um anjo vinha até mim e dizia para tentar, se você ainda não entende esse idioma. Para não quer parar de tentar? Para de tentar porque você ainda não entende esse idioma. É muito forte. Sabe que o Rufino até recebia letras. Não sei se continuar a receber. Letras é incrível. O Rufino via anjos a cantar. E ele lhe ensinava as letras. O Rufino está aí. Sim, para de tentar. Muito forte. Viam que anjos com 6 asas voavam em volta das letras. Era bem lindo. Numa vez, num sonho de perseguição, recebi uma ajuda de uma voz que começou a usar o decreto. Não vi quem era. Perguntei: quem és? És. Então o Senhor disse: eu tenho muitos olhos. Se me vires, faz assustar. Só de imaginar já estava assustada. Aí é. Ele falou: eu tenho muitos olhos. Che, isso aconteceu quando, Giovanni? Os querubins já desceram na terra, pá. Agora, o cordeiro também tem 7 olhos. Quem sabe se o cordeiro é esse? 7 olhos, 7 pontas. Eu nunca entendi este versículo. Como eu posso pisar em um leão no seu reino? Está escrito: pisarás o leão e áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Oh, rapaz, são demônios, são diabos, espíritos. Você está pensando, está te mandando para você pisar os leões e as pires que são serpentes? Não, são diabos. É isso que Jesus falou. Eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Está a pensar que é para pisar escorpiões da terra ou as serpentes da terra? Não, isso é a coisa mais fácil. Ah, eu nunca vi, mas já ouvi em sonhos um anjo da guerra a cantar o louvor. Dizia: guerrear, guerrear, guerrear para vencer. Uma nova guerra. A voz era incrível. Acordei sentindo aquela unção. Jamais me esquecerei, pai. Muito forte, mulher. Guerrear, guerrear para vencer. Um dia estava assistindo o culto, adormeci. Estava ouvindo o louvor do culto. Ao mesmo tempo ouvia uma outra voz cantar. Só que uma letra diferente. Era a voz de tipo de mulher. E a música era de consolo. São anjos. Exatamente, Lorena. Quando Elias volta para o Carmelo, ele teria dominado as estrelas. Por isso agora depois luta com a Jezabel que representa a lua. Entenderam? Ele enfrenta agora a Jezabel, a mulher, e os profetas de Baal, que são os filhos, as estrelas. Eu tive um sonho que via 3 seres, um cara de águia, outro de homem, um de leão. Um mistério nisso, pai. Sim, são querubins. Têm os 4 rostos. Tem vezes que aparecem os 4 rostos, tem vezes que aparece só com um rosto. Quer dizer que cada um tem 4 rostos, mas cada um tem uma sua identidade. Há um que é leão,
Primeiro rosto, segundo que é. Só faltou aqui o segundo. Não viste o segundo. Não viste o touro. Bezerro. Terceiro, rosto de homem. E o quarto de águia. É incrível. São dimensões espirituais. Muito forte. Tu não podes entender em que dimensão estás a falar. Aleluia. Faltou o bezerro, Ana Gomes. Não viste o quarto rosto, pá. Os primeiros três rostos representam natureza. Os quatro, né? Mas só que o quarto rosto, os aéreos, ou dos terrestres, os aéreos. Mas quando nós vimos a águia representa anjos. Então, aí está o leão, não somente é um mamífero, mas também é uma fera. Lá está os bezerros, que é uma besta, mas não é feroz de carga, também é mamífero. E lá está o rosto de homem, o ser inteligente, acima de todos os outros seres criados aqui debaixo deste céu. E as águias acima, né? Então são anjos que representam os anjos. Apesar dos querubins guardarem, serem guardiões das riquezas, também fazem a representação da natureza e do universo, céus e a terra. É incrível. Aleluia. Também já recebi um cântico no sono, um cântico novo que dizia: me tirou das cinzas, me livrou da morte. Jesus me salvou, quebrou as correntes, cortou todo o laço da prisão, me livrou. Jesus, nome lindo, Jesus, nome santo. E acordei também sentindo aquela unção e muita paz. Glória a Deus. Aleluia. De joelho ouvi a música e a letra. Era um homem que estava alegremente cantando. Elias já está na sua terra. Muito forte. Teus anjos cantam essa canção, sabe, né? Elias, já talvez a melodia é outra. É incrível. Um louvor que depois esqueces porque não é para esse momento. Não tempo próprio para se lembrar, ok? Essa Teresa é quem fazer perguntas muito poderosas, é? Uma mulher, é Teresa Cabral ou Monteiro, ou Teresa Cosme, ou Teresa Gonçalves. Mestre, falando em avivamento e o crescimento da igreja, existe uma correlação das forças, é militar ou quê? Entre dimensão espiritual da igreja e o avivamento, e a expansão, domínio e alcance da igreja são demonstração. Talvez a pergunta foi mal feita, a última, né? Se o alcance da igreja é demonstração, o domínio e o alcance. O que é o domínio? Ninguém entrará na casa do valente se primeiro não maniatar o valente. Enquanto o valente está armado, ele tem tudo em segurança. Mas quando vier um outro maior que ele, vai amarrá-lo e vai repartir o seu despojo. Então tudo acontece no espírito, pois os valentes não são materiais. E a nossa luta não é material, não é física, não é carne. Então, amarrados os valentes, ou então vencidos os valentes, aqueles territórios ficam descobertos para a igreja tomar o controle. Mas como a igreja está no físico, não é no espírito, a guerra aconteceu no espírito, e a igreja se move no físico e no espírito, claro. Então a igreja agora vai tomar o controle daquele território, naturalmente.
o valente está amarrado, aquelas almas ficam o quê? Descobertas, são frutos maduros e vão ser colhidos. As cadeias são quebradas, pois o carcereiro foi vencido. Então a expansão acontece assim. Não estou a falar que toda expansão é assim. Existe expansão onde as pessoas se expandiram, mas não maniataram os valentes. Então é falsa expansão. Por isso você vê que as igrejas cresceram muito em vários territórios, mas por isso as pessoas não são libertas. Eles entram nas igrejas e continuam como prisioneiros, ou como prisioneiros. É uma falsa expansão, porque não houve vitória no espírito. Mas quando nós vencemos os valentes, então aquele povo que eles amarravam, eles se converterão, os olhos vão se abrir, as cadeias são quebradas, a luz vai brilhar, e o povo que estava em trevas viu luz. A terra que um dia, ou no princípio, envelheceu, agora enobreceu. E assim, agora, a respeito do avivamento e o crescimento da igreja. Sim, o avivamento o quê? É a manifestação de Deus entre os humanos. E nem todas as manifestações de Deus entre os humanos é avivamento. Manifestação de Deus através do reino de Deus. E o que é o reino? É o governo de Cristo. E o governo é o quê? É o reino que se manifesta e as pessoas são geradas, ou então nascem de novo. E existem três fases do avivamento. As três fases do reino de Deus. Três níveis, pronto, o termo certo é esse. As três medidas do reino. Tem a primeira, tem a segunda e tem a terceira. E Paulo esclarece isso, não falando da igreja, mas quando está a falar das glórias. Existe uma é a glória das estrelas, e outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, do sol. E uma estrela difere de outra estrela. Então veja, a glória de Deus é simbolizada, esse é o simbolismo, em glória das estrelas, glória da lua e glória do sol. Por isso o próprio Deus aparece como o sol da justiça. E a igreja como a lua, a mulher, e as estrelas que são os filhos. Entendeste, ó mulher? Então, quando se alcança o nível das estrelas, então se tem a glória das estrelas. E depois disso tem o nível da lua. Por isso Jesus disse que a semente que vai produzir 30, 60, 100. 30 estrelas, 60 lua, 100 sol. Então, cada nível, veja que o brilho das estrelas não é igual ao da lua. E também o da lua não é igual ao do sol. Uma sempre é inferior à outra e outra é superior à outra. Entendes? A mãe é maior que as filhas e o pai é superior do que a esposa e os filhos, ou as filhas, nesse caso, as estrelas. E a igreja, o reino de Deus, que se manifestou na igreja, ele cresce. Não é crescimento da igreja. Não é quando a igreja está a crescer, o reino. Não. O reino cresce no espírito, através de batalhas. Quando Lúcifer tomou o controle do reino, que Deus deu a Adão, então ocupou tudo. E para recuperar ou implementar o reino, que dois reinos não podem ser implementados no mesmo território ao mesmo tempo. Tem que abalar aqueles poderes e colocar o reino, como mais ou menos um exército. Tem que destruir o exército que está naquela cidade, para você colocar a bandeira lá e a administração do Estado. Aquele tempo da guerra era assim. Você vai colocar a administração do Estado onde tem lá um outro reino? Não. E é guerra, porque eles estão armados. Então, quando se vence os primeiros poderes, alguém perguntou se existe três ou sete céus. Não existe sete céus, três céus. Estou a falar aqui das atmosferas. Três céus: o céu das estrelas, o céu da lua e o céu do sol, do nível do sol, pronto.
Então, por isso Paulo também fala os poderes que atuam nas regiões celestiais como as hostes espirituais da maldade, que são os exércitos, depois vem os príncipes das trevas e depois vem as potestades e os principados acima desses três níveis, quer dizer, são os reis que governam, então o rei dos reis estão acima desses poderes todos. Entendeste? Então, quando você domina os poderes do primeiro céu, você tem o reino de Deus neste nível. Só que o reino de Deus no primeiro céu é um reino assim como a glória das estrelas. E eu especifiquei no culto que aqui não tem chuva nas estrelas, nem na lua, só tem chuva no sol. Agora, o que acontece aqui nas estrelas, mas tu tens as águas da terra, e na lua tu tens as águas do mar. As águas da terra se bebe, mas do mar não se bebe. Ouviu? As estrelas representam a terra, a lua representa o mar e o sol representa o céu. Mas também são céus, primeiro, segundo e terceiro. Agora você veja, quando se alcança cada nível, o reino aumenta, vai aumentando, vai aumentando. Por isso Paulo disse, somos transformados de glória em glória. O reino vai aumentando e também, claro, as manifestações de Deus vão aumentando. Então, isto vai trazer o crescimento, quer espiritualmente, em pessoas, quer em números. Por isso existem três colheitas. A primeira colheita é tão pequenininha, a segunda é maior que a pequena, pois a glória da segunda casa é maior que a da primeira. E a glória da terceira casa é maior que a segunda e a primeira. Ok? Você falou sobre o avivamento da igreja. Quando se fala primeiro avivamento, aquele que venceu aqueles poderes que fica avivado. Primeiro o homem, o guerreiro, nesse caso eu, recebi as folhas da árvore da vida e depois o reino. Quando recebeu as folhas, estava já em direção a, a recuperar o reino, a primeira parte. Então, com as folhas, depois que o reino se manifestou, continuei a operar. Só que é preciso que também a igreja receba, porque a igreja estava no vale e eu tenho que tirar a igreja lá onde nos esconderijos. Quando a Bíblia diz que não se pode esconder uma cidade edificada, edificada onde? Sobre o monte. Então, o avivamento das estrelas, a igreja está escondida lá embaixo, no vale. Não é prisioneira, mas está escondida os montes, as colinas, porque depois que se gera a igreja, aparecem os sete montes, sete colinas. É incrível. E essas sete colinas ofuscam, quer dizer, criam. Estás a ver quando as colinas são montes? Lá embaixo é vale. Ninguém consegue ver o que está lá embaixo. Então, eu tenho que puxar a igreja para trazê-lo no cume dos montes. Mas para puxar tem que abater esses montes. Entendeu? Então, eu, avivado, a igreja não. Mas como eu estou dentro da igreja, então o avivamento que está comigo beneficiou a igreja. Por isso libertou as pessoas, foram curadas. Ok? Mas agora, a segunda fase já é a igreja que é avivada. Quer dizer que o avivamento sai de mim, não é que eu perco, não. Eu aumento. A glória aumenta em mim também. Mas a igreja é visitada. Então o avivamento chama-se avivamento da igreja. O homem, a igreja, as estrelas, lua e depois o sol. E o sol é o mundo. A lua é a nação. As estrelas podem ser chamadas províncias, estados. Agora, você imagine.
E também é a mulher, a lua é a mulher, é a igreja. Só que a igreja está dentro de uma nação. Então, o impacto dentro da igreja vai impactar também a nação. Então, a nação vai concorrer à igreja. Uma igreja avivada é incrível, é muito barulho. Barulho com chuva, é muita água. Por isso você vê que as pessoas já estão a vir voluntariamente, as pessoas já estão a despertar, as pessoas querem vir para a igreja, uns estão a preparar as roupas, amanhã mesmo já começam a preparar, não sei o quê, temos que... Por isso, daqui a pouco, essas regras todas vão acabar. Essas regras só de um culto, não sei o quê. O povo tem sede, tem que ter outros cultos. Esperar até sábado. Não é possível. Vocês têm beneficiado por causa das lives. Então a sede, a fome é muito grande. Então tem que ter um movimento dentro da igreja, reuniões, não sei o quê. É? Não é entretenimento, é reuniões, meu. Então a igreja abençoa a nação. Só que o mundo, a meio gás, ainda fica mesmo assim. Mas a terceira fase já não é igreja, é muito mais que igreja. É o mundo. Significa as portas todas ficam escancaradas, a igreja vai no mundo, não haverá oposição. E aonde chegar a igreja vai abençoar aquela nação. O reino vai no mundo através da igreja. Então, obviamente, sai fora. Até fora da igreja, alguém nasce de novo, sem participação de ninguém. Oh, Senhor, está escrito: todo aquele que invocar o teu. As cadeias caíram. Está a chorar, e eu me arrependo, e não sou quem. E não pense que vai nascer de novo, vai ficar lá na vida dele como desigrejado. Não, não é possível. Nasceu de novo lá, vai procurar, aleluia, o corpo para se conectar, para se congregar. Hein? Os anjos e tudo a trabalhar, não para pregar o evangelho, mas para trazerem as pessoas, hein? Para virem para a igreja, para virem receber a libertação. É incrível. Os ventos a soprarem na terra. Não é brincadeira, não. Eles temeram. São dos dois avivamentos que eles temeram. O primeiro eles desprezaram. O segundo, terrível. Eu vi a lua brilhou. Sabe o que aconteceu? Os feiticeiros ficavam perturbados. Loucura. Eles estão a temer esse avivamento. Este é terrível. Este traz uma perturbação muito grande. Só que o terceiro, olha, nem sequer nem querem ouvir falar disso. Aliás, aí já não tem, como falou a Baraúna, não tem palavras para explicar a potência máxima. Então, isso que você viu no que fica hoje são sintomas. Eu tenho falado, sabe o que é? É a transição das águas. As águas do rio Kwanza estão a entrar onde? No mar. Aquela confusão toda, as águas querem fugir, o mar está a dizer, che, você é criança, pá, você vai ir onde? Antes que você existisse, eu já era. Tu saíste de mim. Volta, como diz aí o Cota David, volta para a tua essência, pá. Reconheça que tu és criança, obedece e acabou. Então, as águas, as violências das águas do mar, turbulência, hum? O Calunga está agitado. Só que no, as águas do mar são salgadas, então é chuva. E a chuva! Só que é a primeira chuva. A primeira não foi chuva, não. A primeira chuva é essa. Primeiro só foi barulho de chuva. Barulho de chuva sem chuva. Agora vai cair chuva, mas também não é grande chuva. Por isso, nessa chuva, vai haver resistência ainda. Eles vão temer, mas ainda serão obstinados. A primeira obstinação com desprezo, a segunda obstinação com medo. É muito forte o que você está a ouvir. Antes faziam assim.
Sabe aquela obstinação? Eu via quando eu falava lá na igreja, isso desapareceu. Até entre os servos, aqueles servos que eles introduziram, eu via o desprezo. Só que eles não sabiam que os seus lábios estavam lhes denunciar. Estás a ver quando você nem sabe? Quando você é tão malicioso, com teu rosto você mostra a inimizade, o desprezo. É isso. Eu via na reunião as pessoas desprezarem assim. Não que eles estavam a dizer que eu estava a mentir, estavam a desprezar. Isso aqui, isso não é nada. Isso aqui não nos incomoda. Por isso o homem que deu resposta, a menina já acalmou, voltou ao estado normal, muito obrigado. Quando o Mesaque foi carregar, colocar os pneus, e ele, o homem estava, é que ele já contei aqui, queria inventar, não sei o quê, aquilo que os angolanos fazem, que é para te aguentar e tal. E ele disse, você conhece esse homem? Ele olhou para o ar, não queria olhar mais, ficou chateado, disse, olha, eu não vou lá, já? Eu não quero saber dele. Enquanto ele não abrir os céus e o rosto dele aparecer no céu e o rosto dele a sangrar, eu não vou ir lá. Quer dizer que eles continuam ainda, tá sabendo? Mas nessa aqui nem vão falar. Esse aqui é o primeiro brilho em que eles, nessa aqui, mesmo não irem, mas vão ficar em silêncio. Já pode se sentir o silêncio, já pode se sentir o terror, pode se sentir o medo dos inimigos. Mas ainda se haverá obstinação, vais encontrar isso na Bíblia. Quem sabe? Falaram a quem? A Gedeão, já tens, consigo os dois reis para que você peça água e pão para os seus rapazes? Se ainda não venceu a guerra, tá vivo. Sai lá, pá. Ouviram? Vocês, alguém perguntou, Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo, e nós somos quê? São membros do corpo. Por isso você anda a ouvir o termo membro da igreja. Entendes? O corpo é isso tudo aqui, é isso tudo. Essa é a cabeça, esse é o corpo. Agora, no corpo tem vários membros. Tem a unha, tem o dedo, tem a barriga, tem o pé, tem não sei o quem. Ouviu? Tem suxa, tem umbigo. Não são membros do corpo. Ouviste, Yolanda? Falando a linguagem humana, a cabeça não funciona sem o corpo, nem o corpo sem a cabeça. Explica-nos, Pai, no Espírito, como maior aprofundamento. Na linguagem humana é assim, mas na linguagem espiritual, a cabeça não depende do corpo. O corpo é que depende da cabeça. Sem a cabeça, o corpo não funciona. Mas a cabeça, sem o corpo, ele é cabeça. Na eternidade, aliás, no princípio, não tinha corpo, ou então não tinha igreja. Era Deus. Então, há coisas que não encaixam com o espiritual. Por isso tem que muitos cometeram erro, como mais ou menos a Lana. A Lana brasileiro virou homossexual. Olha, sabe qual é o erro que ele cometeu? E ele disse: olha, nós as mulheres somos o corpo e os maridos, os homens são cabeça. Mas não se esqueçam, hein? Quem conduz a cabeça é o pescoço. O pescoço não tem nada a ver com a cabeça, é corpo. Então, que estava querendo dizer que a mulher guia o marido. Por isso não encaixa. No corpo físico, sim. É o pescoço que move a cabeça. Mas no espiritual, não. A cabeça é que orienta, governa, dirige, conduz. É incrível. Sustenta o corpo. Por isso tem que ter muita sabedoria. Porque senão você vai encaixar e vais cometer um erro. Como a Lana. Não é teu caso. Tu fizeste uma pergunta, querias saber. E hoje já soubeste. Enquanto ontem assistia ao culto adormeci, via separar em primeiro grupo, depois segundo grupo. Ainda tinha uma multidão fora que, quando acordei, ouvi o pai a pregar e se perguntei, será que o pai já libertou os patos, as galinhas para entrar na glória da segunda casa? Claro! Por isso você viu o primeiro e o segundo, né?
O primeiro já tinha sido liberto. O segundo é esse que agora começou. Por isso você está vendo muita gente a vir. É esse. E vai vir muita gente nova. E os pastores estão a ver isso. Estão a ver, as pessoas estão a vir, não é para vir mais como antes, vir visitar. É para ficar. Estão assustadas. Incrível. Senta-se bem. Esse é o segundo grupo que já começou a libertação. Encontrou o grupo. Vocês são os do primeiro. Vocês que foram libertos do pecado. Essa libertação é do pecado. Agora, se você não foi liberto do pecado, você ainda não é de nenhum grupo. Quem sabe? Nesse segundo pode ser liberto. E os patos e as galinhas estão em três grupos. São os três avivamentos que eu falei. Ok? Todos não serão libertos ao mesmo tempo. Primeiro grupo, segundo grupo, mas os três grupos são patos e galinhas. Quando eram libertos, transformavam-se em homens e começavam a adorar. E o segundo grupo ainda continuava preso. Depois se libertou o segundo. E o terceiro continuava preso. E depois se libertará o terceiro. E acabou. É só esperar a noite. E a fase que vai chegar depois de terminar a guerra da libertação é da libertação do terceiro. O terceiro grupo é muito grande. Vai demorar. É o maior. Multidões e multidões. Não pense que vai se libertar no espírito. Parece que é ao mesmo tempo. Fisicamente é ir lá atrás, atrás deles, lá nos confins, nas cochichinas, nas matas, lá nos Amazonas, ir lá buscar o povo, aleluia, que está em trevas e vai começar a ver luz. O povo do vale vai sair no terceiro grupo, não é agora, não. O do vale, um ou outro pode escapar agora. Se aparecer alguém no vale, são os, os frutos temporáneos. Por isso você vê que essa chuva não é seródia. Esse que começou a cair que no fundo ainda não começou. Eu vi na visão, mas vai começar já. Já posso sentir, aleluias. Então, esse não é seródia, é temporão. Que chuva não são três, são só duas. O primeiro mover foi da torneira, que não é chuva. Tinha barulho, mas não tinha chuva. E essa chuva é enganadora. Ou esse mover. Cuidado, se o homem termina aí, é um problema grave. Corrupção é bem rápido. E o terceiro grupo é muito grande. Estão a vir, virão de todos os povos da terra, porque naquela altura já o monte da casa do Senhor, viu? A igreja também será um monte, o monte maior, abatendo os outros montes, ou então superando todos os montes na terra, acima dos reis. É incrível. O monte da minha casa será erguido no cume dos montes, para que todos os povos da terra concorrem a ela. É a fogueira santa. Não é fogueira santa de Edir Macedo, não. Fogo santo. Como assim hierarquia? Hierarquia no reino de Deus na igreja ou nos céus? Confirma aí, mamãe Jambela. Hum? Tem os seres angelicais, celestiais. Por isso, o reino de Deus está dividido em dois, ou então o reino dos céus. Olha só, reino dos céus está dividido em dois: reino de Deus e reino do Filho de Deus. Ou então o reino de Deus está dividido em dois. O que termo certo é esse? Reino dos céus e reino do Filho de Deus. E o reino dos céus é o reino do Pai, que alcança o reino do Filho. Mas nesse momento estão separados. O do Filho está na terra e o do Pai está no céu. Ok? Mas o reino do Filho, provisoriamente, o trono está no céu. A influência na terra, na sua igreja, e o trono no céu. Ok? Um dia o trono que está no céu, Mamãe Zambela, vai vir na terra, o trono do Filho, lá em Jerusalém.
Depois de 1000 anos, não vai existir mais dois reinos. Vai haver fusão do reino do Pai e do Filho para se tornar somente o reino de Deus, como no princípio. Ok? Agora a hierarquia, se você queria perguntar se é dos anjos, Deus acima de tudo, nos céus, na terra, debaixo da terra. E no seu reino não tem outro igual. Não foi criado. É Deus. E ele criou e colocou hierarquias no céu, como os querubins. Já falei disso. Os anciãos, serafins, arcanjos, anjos. Hum? Se é na sua igreja, temos apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Estão aí todos. E depois tem os ministérios da igreja, que são os bispos, anciãos, obreiros ou diáconos, sei lá, uns chamam de outros presbíteros. Ok? Qual é a ousadia de Moisés querer levar o corpo de Satanás? Vocês não estão a desfrutar, né? Pode ser 72 horas. Vocês vão ficar aqui. De querer levar o corpo de Moisés. Sei que o que aconteceu no Monte da Transfiguração não teria acontecido e que a intenção de Satanás era travar a obra de restauração, era parar as duas oliveiras para que em 2056 não acontecesse assim, como está escrito no livro do Apocalipse, uma vez que sabemos nós que as duas oliveiras estarão com os seus corpos a fustigar a terra. Falam disso. Já deixa a resposta. Olha, Yolanda fez uma pergunta e ele próprio já se respondeu. Sim. Primeiro, será que o corpo tem muita importância em detrimento da alma? Não. Por que que Satanás não veio cobrar a alma de Moisés? Já falei aqui. Nós sabemos, você sabe, que Moisés foi julgado. Ou então Deus se julgou ele próprio. Porquanto não me glorificaste, tu e o teu irmão, não entrareis na minha terra. Vossos corpos serão sepultados aqui. Assim como teu irmão foi sepultado, tu também serás sepultado aqui no deserto. Não vais entrar, porque nas águas de contenda de Massai e Meribá, vocês não me deram glória. Suba no Monte Mor. Ah, Senhor, eu quero entrar. Não me fala mais no assunto. Eu vou te mostrar e depois morre. Mas prepara Josué. Lhe impõe as mãos, lhe passa a sabedoria. Ora por ele e ele vai guiar o povo. E você sobe mesmo já no monte. É? E ele subiu. Diga amém. E diz a Bíblia, Deus sepultou o seu corpo. Então por que que Satanás não vem e dizer, ok, foi julgado, vou lhe levar no inferno. Sua alma é minha. Não, porque Moisés não tem alma. Espírito é Deus. E o diabo não ousou ver requerer Deus. Ele nem pode, né? Como é que ele poderia vir começar e dizer, olha, assim mais ou menos como Emanuel. Se Emanuel fracassasse, não pense que iria no inferno. Não. Ele iria embora no céu, como Moisés. Aliás, ele estava no céu, ele não estava aqui. Hã? Ele não estava aqui. Ele movia o corpo dele a partir do céu. Estão a entender? Ah, é muito forte. Então, e qual é a necessidade do corpo? A resposta está aí. Primeiro, porque queria profanar o corpo. Você sabe que Satanás é especialista em profanar o corpo dos pecadores. A profanação acontece nos cemitérios.
talvez queria entregar nos feiticeiros para comerem a carne, mas ele também ao fazer isso por causa do que aconteceu. E você sabe o que aconteceu. E o próprio céu disse que não vas entrar. Então houve um julgamento. Deus se julgou ele próprio. Agora, mas Deus tem a sua soberania. E ele usa essa soberania até hoje. Se ele quiser, então, mas aquele homem que foi no céu, aquela soberania. O que que ele fez para ir para o céu? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ok? E em casos raros ele faz isso. E ele faz, ninguém lhe pergunta. Porque ele disse: Eu me compadeço com quem eu quiser me compadecer, e eu também endureço a quem eu quiser endurecer. Então, ele estava a procurar o corpo de Moisés para profaná-lo. E aquele corpo, esse corpo é muito importante. Quando a Bíblia diz que para valorizarmos o homem espiritual mais do que o corpo, não é para desprezar o corpo. Por isso Paulo disse: aquele que destruir o templo do Espírito de Deus, Deus vai lhe destruir. É muito importante. Aliás, tudo que Deus fez é bom. Amém? Óbvio. Esse corpo que foi sepultado é o mesmo que ele voltou com ele. Então, teria sido ressuscitado. Quando? Não sei. Porque quando eles apareceram os dois tinham corpos, mas não corpos do barro, transfigurados ou então glorificados. Por isso, o que estava na terra, que também tinha corpo, também tomou um corpo glorificado pelo seu poder. Não precisou morrer para receber a glorificação, como aconteceu depois de Golgota, né? Ou depois da ressurreição. Ok? Aquele corpo que Jesus apresentou com ele no Monte da Transfiguração, é mesmo esse aqui, que ele ressuscitou com ele. Então você já se respondeu. E esse corpo vai se manifestar na terra, ou ele com o corpo dele, para se mover na terra. Uma das oliveiras. Tu já respondeste, Apocalipse 11. Cheguei do serviço e encontrei todas as luzes acesas e três seres sentados no sofá, dois vestidos de branco e um de rosa, cada um com um cartaz escrito paz, luz e amor e harmonia. Paz, luz, amor. O do meio tinha os cartazes escritos amor e harmonia. Não tive medo, mas fiquei a olhar e só vi que tinha cada um três asas. Quando se levantaram e começaram a voar à volta da minha cabeça e saíram pela porta que estava fechada e foram. Prostrei-me e comecei a orar, mas não fiquei perturbada. Muito forte, pá. Noite de quarta-feira, live, adormeci, sonhei uma bruxa a sair da igreja, na parte de trás da igreja, onde o pai coloca o carro. Ela estava por cima do muro da igreja, agarrei a bruxa, dei-lhe uma surra bem dada. Depois eu gritava: Elias já está na sua terra. E ele gritava: Você tirou a minha máscara. E conheces essa bruxa, oh Goethe? Muito forte, Goethe. Eu não vos falei, eu dormo 30 minutos, acabou. Quando eu cheguei, eu falei, vou dormir. E é um sono muito doce, é incrível. Posso ficar toda a noite aqui. E o dia também. Como assim? Porque o pai aparece dizendo, se tu me amas por três vezes. Apareceu a quem?
a falar o que está escrito na Bíblia 3 vezes por quê? Não, o testemunho dos três, né? Se o testemunho de dois é válido, agora imagine do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, o Pai me falou, mas em rosto de leão. E eu respondi sim, mas no coração a minha boca não abria. Ah, respondeste no coração. Com certeza. Ele ouve no coração, não precisa abrir a boca. Ana Maria, tu me amas 3 vezes, né? Olha, eu vos cansei, né? Vocês se cansaram. Ah, os levei a várias milhas, Ilvanete. Beaucoup de milhas. Tá bom, então. Então, domingo já era, já estamos, aleluia. Na segunda-feira, eu ainda vou orar, ainda vou orar. Vou me prostrar para ir buscar a face do Senhor. Quando tudo parece estranho ao redor, buscar a tua face é preciso. Tá vendo como é que os bruxos falam aos cegos e os cegos não vão entender? Infelizmente, pá. Assim os demônios também fazem o mesmo. Até zombam da humanidade. Eles nem vão entender. Estavam a querer dizer, vocês estão a procurar poder, o poder de Deus. O único que tem poder é aquele, diferente de todos. Os outros poderes que vocês estão a ver são nossos. É isso que os Sobas falaram. Os outros poderes que vocês andam a ver, porque é Tibi Joshua, porque é Pastor Cris, porque é Eliseu, aqueles são embora nossos companheiros. Um certo dia, um Soba estava a andar no carro e falou a todos que estavam lá no táxi. E ele falou assim: vocês andam a pensar que aquele Eliseu, no tempo que Eliseu apareceu com muita força, a nação se alegrou na morte. Ele disse: vocês todos, porque é Eliseu, profeta, profeta Eliseu é meu companheiro. Acreditaram? Eu creio que até amaldiçoaram o velho. Você, seu feiticeiro, vais morrer. Você está a comparar com um grande homem de Deus. Ele falou: o quê? Eliseu? Eliseu é profeta? Não. Ele disse: Eliseu não é profeta, não. Estamos juntos à noite, no mesmo lugar. Porque é profeta Eliseu. Ele é bruxo. Como eu, falou mesmo como eu, assim ele é. Quem acreditou? Nada. Acharam que é um mentiroso, que é invejoso, não sei o quê. É, como a mim me chamaram, né? Chamaram de invejoso. Está a invejar o tibijoso, o grande homem de Deus. Você é um fraco, derrotado, não tem dinheiro, não tem povo, não tem poder. Estás com inveja. Vais morrer aí na mata. Tua igreja é bem vazia. Eles até pensavam que eu não tinha igreja. Você não tem igreja, abandonaste, não tem povo, por isso fosse esconder na mata. Ouviu? Os demônios não falaram. Eu sei quem é você. Eu te conheço. A Jesus. Falaram. O povo que estava na sinagoga acreditaram. Não, disseram que você é um demônio que está a falar. Ouviu? Ele falou, eu te conheço. Tu és o filho de Deus. Acreditaram? Não. Aquela menina que foi curada agora da loucura. Hã? E aí me falou assim, epá, o meu problema é eu sei demais. Como assim? Não, eu sei demais que os outros não sabem. Eu falei, como assim? E ele me falou, por exemplo, você, eu já sei quem é você. Isso é o meu problema. Quando eu falo nas pessoas, isso é confusão, não sei o quê. Eu falei, claro, ninguém vai dar crédito em você.
Com as alucinações que você tem mais, pior ainda. Quem não tem alucinações vai dizer que tem alucinações. E quem já tem, até já nem precisa mais falar nada. Ok? E aquela menina que colocou a árvore de Natal em casa e ficou maluca, já tá boa. Tá muito feliz. Pai, se nós que estamos aqui na Terra, ao lado do Elias, sentimos os corações a bater tão rápido. Você sabia, vocês que estão fora, toda vez que você se aproxima de mim, o teu coração acelera. Ouviu? Pergunta a menina Colobia. Colobia se tem. Crucificado, estás aí? Quando estamos perto do Pai, é muito temor, terror, tremor. Só de olhar no rosto do Pai é como se nos se nos tirasse as forças. Você se sente já condenado. Os anjos conseguem ver o rosto de Deus, Pai. Também sentem o que nós sentimos ao lado do Pai. Nem todos os anjos têm o privilégio de ver o rosto de Deus. Por isso, há hierarquias. Ok? Estão distantes de Deus, cada um no ofício dele. Mas a paz é abundante, é incrível, é muito forte. Não porque eles não conseguem ver, porque onde estão é diferente, ou então é distante. Mas que todos os anjos veem os rostos dele, não é problema. Eles são espíritos. Você não viu o que é que Deus falou a Moisés? O próprio se falou assim mesmo. Homem algum me veria e viveria. Homem, mas anjo não. Ele sente-se muito bem quando eles contemplam. Não está a ver? Senhor, formoso é sua face. Eu quero ver, pois quanto estás neste lugar, sua graça invade a mim. É incrível. Eles não vejam defeito, porque não tem defeito em Deus. É só se regozijar, é adorar. É incrível o que eles sentem. É incrível estar no céu. É incrível estar na cidade. É incrível. Cada movimento, eles se prostram. Cada movimento, cada ação, cada atitude, estão a se prostrar. E reverência incrível. Como do lado espiritual. Você não suportaria? Nem ia desfalecer, ó Cléde Brito. Se só a unção na carne, a carne não está a suportar. Por isso o azeite não caiu na carne, da cabeça para a barba e da barba para. E quando eu vos expliquei isso, desfrutaram, né? Da cabeça para a barba e da barba para a orla do vestido de Arão. Não caiu na carne, não. O unção não toca na carne, a carne vai desfalecer. Tá bom, então fique na paz. Estamos a caminho de 4 horas. Primeira vez domingo tivemos uma live que demorou tanto assim. Ainda bem que amanhã é segunda-feira, não é domingo. Até já, tamo junto. Tchau. Deus abençoe a todos vocês.